Boa noite. Bom, boa noite, pessoal. Vamos hoje, então, começar o nosso encontro de março. Nós temos aqui o prazer de receber o Leonardo, nosso colega, que vai nos fazer hoje uma apresentação sobre um tema que é muito curioso para a gente, não é um tema que está no dia a dia de todo mundo, mas é muito importante e, às vezes, pelo menos para mim, eu acho um tema muito interessante, que é sobre blockchain. Então, Leonardo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disposição e pode tocar aí que agora a palavra é sua. Perfeito, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar falando aqui. Eu comecei há alguns meses atrás a frequentar o capítulo de São Paulo e, veja bem, hoje já estou falando aqui para os senhores. Quanta honra. Bom, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre blockchain, falar qual que é a perspectiva de segurança que a gente tem, e para isso eu já tenho um roteiro aqui que eu vou seguir com vocês. Primeiro, explicar o que é um blockchain, falar um pouquinho dos conceitos de blockchain privado e blockchain público, falar um pouco de carteiras e como você se identifica, a questão de contratos inteligentes e a parte de segurança. Obviamente, em cada um desses pontos que eu for passando, eu vou mencionando alguma coisa de segurança que vale a pena também. Então, é bom ficar claro que segurança ela não é um tópico separado. Você tem o conceito de blockchain e uma perninha aqui em segurança. Como todo lugar onde a gente vê, a segurança ela está durante todo o processo. Ela não está simplesmente, aqui é o parafuso que eu aperto para ter segurança. Não. A segurança ela está no conceito completo, desde da imaginação do processo até o último ponto de operação. Tá? Mas antes, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Meu nome é Leonardo Santos Silva, eu sou mineiro de Belo Horizonte, já morei em algumas cidades aqui do Brasil e da Europa também. Sou um estudioso da área de segurança. Meu principal foco é arquitetura de segurança, algumas vezes bem focado em cloud, algumas vezes bem focado em blockchain, mas não foge muito desses dois processos. Então, segurança na veia, um pouco com nuvem, um pouco com blockchain. Eu tenho uma vivência acadêmica também, porque eu tenho 2 graduações, mestrado, de outras coisas assim, mas eu também dou aula. E um dos lugares onde eu dou aula, na UniOeste, em Presidente Prudente, uma das matérias que eu ensino lá é blockchain. Então, o pessoal já sai sabendo programar um pouquinho, usando Solidity, JavaScript, Kotlin, alguma coisa assim do tipo. Não sou exímio programador, mas a gente consegue passar um pouco de noção para o pessoal. Tá? E um detalhe aqui, a opinião minha, sempre, apesar de que eu posso falar alguma coisa que a gente está executando dentro da empresa também na qual eu trabalho para vocês saberem na LDC, o Dreyfus Company é uma empresa do setor agrícola, de commodity agrícola, mas a opinião que eu vou executar aqui, eu vou falar para vocês, é uma opinião minha, não reflete necessariamente a opinião da empresa. Então, é sempre bom separar o que é a pessoa e o que é o profissional. Aqui eu estou com uma pessoa, tá? Não sou um representante da LDC. Bom, se a gente começa a falar de blockchain, a primeira coisa que a gente tem que falar é de dinheiro. Porque o blockchain surgiu, na verdade, a partir da ideia de dinheiro. Então, a gente tem desde da idade da pedra, onde você tinha um escambo, eu quero trocar 1 quilo de batata por uma vaca. Mas isso não é justo. Então, começou-se a ter uma divisão aí um pouco mais estruturada no meio do caminho, onde eles começaram a trocar por moedas de ouro e prata, com as viagens de Marco Polo para a China, na Rota da Seda, ele descobriu o papel moeda, com o tempo também foi se abrir no banco, porque a pessoa viajava para cima e para baixo com papel moeda, não era uma coisa bem segura. Nós tivemos também, por volta de 44, o acordo de Bretton Woods, que era a indexação do dólar para o ouro, e na época de Nixon nós tivemos o fim desse acordo. Por que isso é importante? Porque hoje em dia todo mundo vira e fala o Bitcoin, o Ethereum ou qualquer outra moeda, ela não é indexada ou ela não tem lastro. Tá? Então, uma coisa que a gente fala é o seguinte, tudo bem, o Bitcoin, o Ethereum ou qualquer outra moeda, outra criptomoeda não tem lastro, mas hoje em dia nenhuma moeda tem lastro. E isso é bacana da gente entender porque daqui a pouco a gente vai ver alguns conceitos que vão bater nessa questão de financeiro, de lastro e tudo mais. Um outro parênteses que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte, nós vamos conversar sobre blockchain, nós vamos conversar sobre algumas moedas como exemplo, mas
Não é o objetivo dessa conversa nossa aqui explicar qual que é a melhor moeda para investimento, como que você analisa um gráfico e esse tipo de coisa. Isso é uma outra conversa, uma conversa mais para economistas e analistas técnicos de ações. Tá? Para você traçar até chegar nesse ponto aqui, você tem uma série de situações ou estudos que foram feitos no meio do caminho. Alguns que a gente geralmente cita são o estudo de 82, veja só como esse assunto é antigo, 82, de Dave Chalmers, tá? Ele falava sobre uso de assinaturas digitais para fazer pagamentos não rastreáveis, então ele já tinha essa preocupação de tentar esconder ou, de uma certa forma, garantir a privacidade da pessoa que estava fazendo esse tipo de rastreamento, de pagamento. Tá? E esse cara é vivo até hoje nessas convenções de blockchain, nessas feiras internacionais aí, é fácil de você encontrar e identificar ele. Ele parece aquele o Whitgift, se não me engano, do protocolo Diffie-Hellman. Parece aquele cowboy, barbudo, cabelão e tudo mais. No final da década de 90, nós tivemos também o DigiCash, que era uma moeda baseada em chaves públicas e privadas, que o objetivo dela era não ser rastreável também, como a forma de pagamento do Dave Chalmers. Tá? Em 97, o Adam Back criou um conceito de Proof of Work para evitar spam. Então, se o cara quer mandar um e-mail para a minha caixa de mensagem, ele tem que chegar no Exchange, Lotus Notes, qualquer que seja o protocolo, o servidor SMTP lá, ele teria que fazer uma série de cálculos computacionais que são pesados para o cliente, para o spammer mandar, e são fáceis para o cliente receber. Então, ele criou esse modelo falando o seguinte: olha, se você quer me mandar um e-mail, você tem que gastar seu processador para ter o direito de me mandar um e-mail. Okay? Outras ideias também do Nick Szabo, que foi o BitGold, e foi o primeiro conceito de smart contract. O smart contract é uma coisa que a gente vai ver profundamente enraizada no conceito de blockchain, até que em 2008 sai o estudo do Satoshi Nakamoto, que é o Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ele criou um sistema e ele criou uma moeda para fazer essa transferência de valores, completamente já estruturada. Então, nesse momento, ele cria uma moeda, que é o Bitcoin, e cria um ambiente onde essa moeda vai rodar, que se chama blockchain. Tá? E hoje em dia, quando a gente vai tentar definir o blockchain, a primeira coisa que você encontra é o seguinte: uma definição um pouco mais simples. Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que visa descentralização como medida de segurança. E, a partir daí, ele tem um punhado de blá, blá, blá. Quando você olha para isso, quando você pega esse conceito que você imagina, uma coisa bem difícil de entender, uma coisa bem complexa. O que a gente faz, então? Vamos tirar as definições que vão estar em livros, em papers e tudo mais, e vamos começar a olhar para a aplicação do blockchain. O que o blockchain pode trazer de benefício na minha vida? Primeira coisa, você substitui coisas de valores por uma questão digital. Tá? Deixa o chat aqui. Pessoal, não estou... Não, pode ficar tranquilo, Leonardo. Se a gente ver aqui perguntas do chat, a gente vai interagindo, toca perfeito. A gente vai te interrompendo aí no meio da apresentação. Toca o barco. Então, eu vou esquecer o chat aqui, deixar por conta de vocês me interromperem na hora que for preciso, tá? Isso, tranquilo. Tá legal. Isso que eu ia falar. Então, vai daí que a gente cuida do chat e te pergunta. Perfeito. O que a gente tem como possibilidades de rodar dentro do blockchain? Primeiro, o tipo de tokens, que são o quê? São coisas que são uma promessa de valor. Por exemplo, cartões do Google Play, cartões do Spotify, do Netflix e tudo mais. Esse tipo de cartão, ele não te traz um ganho financeiro, é simplesmente uma troca. Eu não vou comprar um cartão de R$25 ou $25 e guardar ele no bolso e falar o seguinte: daqui a 2 anos esse cara ele vai estar valendo 50. Não vai. Ele vai continuar valendo o mesmo valor que ele tem hoje. Se você quer fazer algum tipo de investimento, você tem que procurar um ativo financeiro, como um security token, por exemplo. E aí a gente começa a cair em outros tipos de ideias. Por exemplo, eu tenho uma televisão hoje em dia em casa e eu quero vender a propriedade dessa televisão, mas eu estou vendendo só a propriedade. Eu não estou vendendo a televisão em si. Aí entra o conceito de NFT, o non-fungible token. A gente vai falar um pouquinho disso lá para frente também. Mas, em suma, você é como se você tivesse comprado a nota fiscal de uma televisão para provar que aquela televisão é sua. A televisão não está na sua mão, mas a nota fiscal está.
Você tem outras ideias de equity tokens, que são ações, isso valoriza, você tem as próprias moedas digitais, mas, em suma, qualquer ativo que você consiga digitalizar de uma certa forma, criar um valor dele num ambiente digital, pode ser colocado dentro de um blockchain. E a gente está falando de qualquer tipo de coisa. Uma música. Sim, você pode digitalizar a propriedade de uma música ou o valor de uma música. Como que você faz isso? Essa música, quando ela for executada em algum lugar, ela tem que disparar um processo ou uma função que vai bater num ambiente e falar o seguinte: olha, a música foi executada, então paga 0,0001 centavo para o proprietário dessa música. Então, você está digitalizando esse tipo de coisa. Mas aonde isso funciona? Para a gente entender um pouquinho melhor de onde isso funciona, a gente pode puxar um pouquinho o conceito de redes. Tá? Você tem vários tipos de redes. Você tem a rede centralizada, onde você só tem um host controlando tudo, e todos os outros são clientes. Você tem redes descentralizadas também, onde você tem pontos específicos de entrada. Imagina um ambiente em nuvem, onde você tem vários ambientes de entradas de CDN, então cada um é um ponto de entrada, mas você tem clientes também. Você tem uma rede distribuída, onde todos, ao mesmo tempo, são clientes e são servidores. Pensa numa rede torrent, onde todo mundo desempenha o mesmo papel. Eu estou fornecendo, então eu sou um servidor de algum ativo para os meus clientes, e os clientes, ao mesmo tempo que estão pegando essa informação, eles acabam se tornando servidores também. Então, uma rede distribuída é esse. E a rede saturada, onde tem tudo para tudo enquanto é lado e você não sabe quem é quem nesse tipo de rede. As redes de blockchain geralmente são baseadas em redes distribuídas. Então, geralmente, quando a gente fala em blockchain, a gente está falando de uma rede distribuída. E quais são as outras premissas que a gente costuma cobrar numa rede de blockchain? Primeiro, que tenha criptografia e hash. Quando a gente fala hash, a gente está falando muito nas árvores de Merkle e Patrícia Merkle. É a ideia daqui a pouco para a gente passar nesse assunto. A questão da imutabilidade. A imutabilidade é, uma vez que o dado está lá dentro, você não pode alterar o dado que você colocou. A informação pode ser alterada? Pode. Imagina, daqui a pouco eu vou falar isso também, mas imagina que, uma vez que você faz um saque na sua conta, aquele saque, você não pode sacá-lo novamente, aquele dinheiro. Isso eu elimino o duplo gasto aqui, gasto duplo. Mas, de qualquer forma, eu tenho histórico daquilo. A informação, o fato histórico do saque, ele nunca mais pode ser alterado. O saldo, ele sempre pode ser alterado. Por quê? Eu posso colocar mais dinheiro e ir alterando o meu saldo. Tá? Então, o que não muda é o evento. A informação, ela pode mudar lá dentro. Tá? Você tem que ter uma confiança no resultado. Quem está participando daquela rede precisa confiar que o resultado que ele vai te gerar ali é um resultado fidedigno, é um resultado correto. Okay? É preciso ter um consenso onde todas as pessoas que participam falam o seguinte: nós refizemos a operação e a operação está certa. Quando todo mundo fala que a operação que foi realizada está certa, existe um consenso na rede. Tá? Existe o processo de confidencialidade, onde você garante que ou a sua transação está se mantendo confidencial, ou então os participantes são confidenciais dentro da rede. Então, você cai no conceito de conheça seu cliente e conheça suas transações, que vem muito da área bancária. Você tem o Know Your Customer, you know your transactions. Você tem um processo de acessos. Tá? Eles podem ser públicos, eles podem ser privados. Você tem possibilidades de forks dentro da sua rede. Significa que a sua rede blockchain ela pode se dividir em duas partes. Uma dessas duas partes pode se dividir em duas novamente, e aí vai. Você tem que levar em consideração que o ramo ou o dente mais forte do seu fork ele tem que ser mantido e ele tem que continuar. Okay? Você tem processos de teoria dos jogos aí no meio do caminho, onde você tem um processo de ganha-ganha. Se você possui um blockchain que ele tem um processo de para um ganhar, o outro tem que perder, você perde o conceito do blockchain. Você já está mudando o jogo. Então, para participar do blockchain, todo mundo tem que ganhar. Se alguém quer ganhar mais do que o outro, essa pessoa ela acaba destruindo o processo do blockchain. Tá? E, como eu disse antes, é para evitar gastos duplos. Se eu tenho um cartão de crédito, por exemplo, minha esposa tem um outro cartão de crédito, minha filha tem um outro cartão de crédito, meu filho tem outro cartão de crédito, eu não posso simplesmente pegar o meu cartão de crédito, distribuir para todo mundo e todo mundo ir ao mesmo tempo em lojas diferentes e fazer uma compra, estourar aquele limite. Por quê? Eu tenho que garantir que, a partir do momento que aquele dinheiro saiu, que eu executei uma compra, aquilo esteja fixo
irrevogável e que eu não posso usar esse dinheiro novamente. Não posso duplicar esse dinheiro. Tá? Falando um pouquinho de criptografia, mais especificamente sobre hash, na árvore de Merkle. Tá? É um conceito que foi criado há um tempo atrás, aí, por volta dos anos 80 ou 90, não me lembro, mas a ideia é que cada vez você tem um dado, eu tiro o hash desse dado. E a partir de então, eu vou gravar simplesmente o hash. Eu tenho o dado de 1 e o dado de 2, o hash de 1 e o hash de 2 são dois valores diferentes. O próximo hash que eu vou ter é o hash de 1 e 2. Então, calculando o hash de 1 e 2, nesse caso de 0 e 1 aqui, eu tenho um novo hash. E vou somando esses cálculos para fazer o quê? Para fazer uma rastreabilidade. Com isso, se eu tentar fraudar o ambiente falando o seguinte, opa, eu quero fraudar o blockchain, eu quero mudar alguma coisinha aqui e eu vou mudar essa transação. Se eu mudo a transação, todos nós sabemos que eu estou mudando o hash. E se eu mudo o hash, toda a árvore para baixo aqui, na verdade, toda a árvore para cima dessa transação, ela vai cair. Ela não vai ser mais válida. Então, isso é uma garantia que eu tenho da integridade do processo. Uma pergunta para vocês. Alguém já escutou falar de mineração de Bitcoin, ou mineração de Ethereum, ou mineração no blockchain? Sim, já ouvi falar. Tá. Aquela história, como eu vou me colocar no meu passado. Eu escutei falar, mas eu não sei o que se trata. Tá? Na verdade... Né, Leonardo? Até houve uma alta de... até valor de placa de vídeo, né, das GPUs por conta desse estouro aí de mineração. Um monte de gente em casa até deixando computador, aí os computadores gamers aí minerando, né? Bitcoin, Ethereum. E o que aconteceu? Essas placas de vídeo, elas colocaram um mecanismo que impede que elas façam o cálculo. Tanto que quando o Lapsus invadiu a NVIDIA, eles pediram para remover uma determinada feature, que é justamente a feature que bloqueia esse tipo de cálculo. Tá? Em suma, o processo de mineração, ele trabalha aqui em cima. Ele trabalha em cima do hash. Como que ele trabalha em cima do hash? Ele tem um processo chamado dificuldade de mineração. E a dificuldade de mineração é baseada na dificuldade do hash. Se a gente abre um site chamado blockchain.com, depois eu vou passar uma série de links aqui no chat para vocês. Depois eu também vou disponibilizar essa apresentação, porque não tem nada de segredo dentro dela, não tem nada que não seja público. Mas, a partir do momento que eu tenho um hash lá dentro e eu quero saber se essa operação foi realizada de maneira correta ou não, eu preciso fazer um cálculo em cima dela. E esse cálculo em cima dela é baseado na quantidade de zeros que eu tenho nos primeiros resultados. Então, por exemplo, eu vou colocar que a dificuldade da minha mineração é de 21. Significa que, quando eu for calcular o hash dessa operação, os primeiros 21 caracteres têm que ser zero. E como é que se calcula isso? Se calcula isso alterando um valor específico. Eu não tenho ele aqui nesse exemplo, mas a ideia é que eu tenho um valor chamado nonce, tá? E eu vou alterando esse valor de 1 em 1 até chegar num valor em que, fazendo o cálculo, ele vai zerar os 21 primeiros dígitos aqui. Então, eu coloco 1, calculo o hash, não deu. Coloco 2, calculo o hash, não deu. 3, e assim por diante. Às vezes, você consegue encontrar o hash, encontrar os 21 primeiros caracteres zero da função hash, com poucos cálculos, por exemplo, 50 ou 30 mil. Às vezes você tem que fazer milhões e milhões de cálculos até chegar no nonce que fecha aquele tipo de coisa. É parecido com uma colisão, mas não é exatamente uma colisão. Okay? Outra coisa interessante para a gente validar é o consenso. O consenso é um processo complicado, é um processo matematicamente intenso também, mas, no final das contas, o que a gente precisa? A gente precisa que todo mundo confie no resultado, todo mundo concorde com o resultado. E qual que é esse resultado? Uma vez, quando uma pessoa, quando uma entidade descobriu um nonce fazendo com que aqueles 21 primeiros dígitos sejam zero, ele faz um broadcast para a rede. Achei um valor na qual eu consigo fazer com que o hash de todas as informações, e quando eu falo todas as informações, são todas as transações que estão lá dentro. Mas essa informação
todas as informações aqui dentro, o hash dela mais o nonce vão dar os primeiros 21 primeiros números como zero. O que acontece? Todos os participantes eles fazem um cálculo para validar. Olha, eu fiz o cálculo, realmente, deu. Em vez de eu fazer direto, eu já faço aquele cálculo. Então, é um processo matemático. Apesar da ilustração eu ter duas pessoas que não concordam aqui, como é um processo matemático e como você não consegue ter a questão emocional, não sei, esse cara que descobriu o hash, eu não vou com a cara dele. Eu vou falar que não vou aceitar esse resultado dele. Não tem isso. Como o processo é todo matemático e automatizado, todo mundo vira e fala o seguinte, realmente, o número que foi descoberto é um número com 21 zeros. Tá? O que pode acontecer de problema? Um dos problemas que podem acontecer é o seguinte, uma outra pessoa em um outro lugar chegar ao mesmo resultado também e anunciar. O que acontece com isso? Fork na rede, o que a gente chama de soft fork. Tá? Então, você tem um bloco caminhando numa direção porque foi determinada pessoa que achou, e outro bloco correndo em outra direção. O que acontece? Quanto maior um bloco ficar, menos as pessoas vão seguir o outro bloco. Então, esses problemas eles são resolvidos automaticamente na rede. As pessoas acabam não seguindo o fork menor e isso não tem prejuízo nenhum para as pessoas. Tá? Mas como que funciona isso na prática, numa situação real? Imagina o seguinte, obviamente, eu trabalho numa trader de commodities agrícolas, então estou muito envolvido nessa questão de commodities. Soja, milho, café, algodão e tudo mais, isso passa na minha cabeça todo santo dia. Tá? Então, vamos supor, eu tenho uma transação que eu quero vender um saco de 60 quilos de soja ao valor de $68 para uma empresa chamada Borre. Tá? Então, eu faço um hash ele vai ser o quê? É o ID da minha transação, os dados, qual que é o valor que eu estou pagando, origem, destino e qual que é o hash disso aqui. A toda transação, eu tenho também um determinado hash. Tá? Como eu tenho várias transações, eu não vou ficar validando transação por transação, eu coloco todas essas transações no que a gente chama de bloco. Coloquei no bloco, eu tenho um bloco do hash. Desculpa, eu tenho um hash do bloco. Tá? Isso aqui significa que todas essas operações aqui, que me deram um hash, se eu fizer o hash dessas operações aqui, eu tenho isso aqui. Eu pego o hash do bloco anterior. Se eu estou trabalhando, se eu fechei as minhas transações e tenho um bloco 14 aqui, eu vou pegar o hash do bloco 13. O hash do bloco 13 ele já tem um valor também, e ele tem um valor anterior. E isso aqui é a árvore de Merkle, trabalhando para mim num blockchain. O que a gente chama isso? De chain. Bom, se isso é chamado de chain, eu fechei todas as transações num bloco. Está aí a minha explicação do que é um blockchain. Perfeito? Então, a partir daí, eu pesquiso um nonce, um número mágico, digamos assim, que vai me dar aqueles 21 zeros no início do hash, e, tendo consenso, todo mundo concorda com isso, eu gero um novo bloco, esse bloco é armazenado dentro do blockchain, e a partir daí as pessoas começam a pegar esse hash daqui, 9BA, e ele começa a ser usado para o próximo bloco, para o cálculo do próximo bloco. E assim a operação se repete, se repete, se repete. O que acontece a partir de agora? Eu tenho a distribuição disso para todo mundo que está participando da minha rede. Por quê? Eu participo de uma certa forma, tem fulano que participa, vamos supor, o Adilson participa, o Hélio participa, o Fábio. Então, todos eles têm que receber a mesma informação. Leonardo fechou esse bloco, e a partir de agora, como ele fechou o 14, abrimos o bloco 15 para as transações. Pessoal, joguem as transações no bloco 15, em 15 segundos, ou 20 segundos, ou 30 segundos, a gente fecha esse bloco e joga para o pessoal calcular o hash novamente. Então, é assim que funciona. Tá? Eu também posso, em determinado momento, falar o seguinte, eu não quero que todo mundo tenha acesso às minhas informações, então eu posso começar a passar apenas o hash dessas informações aqui. Em vez de passar o nome, eu tenho LDC, Borre, eu tenho 60 quilos de soja, eu tenho valor de 68, o que eu vou fazer? Eu vou criptografar isso aqui, na verdade. Eu estou passando um hash em cima disso, então as informações elas não estão públicas. Então, quando alguém for olhar no blockchain.com ou algum explorer que exista no meio do caminho aí, eles vão olhar e falar o seguinte, olha, eu sei que o A3E vendeu para o CCA e vendeu alguma coisa. Eu não sei o que é, depende do smart contract que está rodando.
mas o importante é que apenas os envolvidos nessa transação estão sabendo dessa transação que está rodando em um ambiente público, nesse caso aqui. Isso é um protocolo que a gente chama de protocolo de consenso, Proof of Work. Existem outros protocolos? Existem vários. Existem protocolos para que tipo de informação você precisar. Os mais famosos são o Proof of Work, Proof of Stake, que é como se fosse uma pilha de pôquer. Todo mundo dá uma contribuição, tem um Big Blind, o Small Blind, tem os blinds normais e tudo mais para quem joga pôquer aí, e no final das contas a maior aposta recebe o pote. Então você tem vários tipos de protocolo, tem alguns que já saíram hoje aí que eu nem coloquei aqui, que é o Zero Trust Knowledge, por exemplo. A grande ideia dele é como você prova que você tem a chave do cofre sem mostrar a chave para uma pessoa. Tá? Então, simplesmente indo lá e abrindo o cofre, por exemplo. Você não precisa mostrar a chave da pessoa. Você vira de costas, olha, abri o cofre está aberto, vocês podem ver, então isso já é uma prova suficiente que eu possuo isso. Tá? E vocês estão vendo aqui várias informações também, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Quantum, Decred, e etc. Isso são nomes de blockchain. No final das contas, nós temos praticamente dois tipos de blockchain. Um deles é o público, tá? É o sem permissão. Você não precisa de um ser ou uma autoridade suprema para te colocar para dentro. Tá? Você simplesmente pode fazer o seu cadastro e começar a participar. E todos os participantes são considerados anônimos. Qual que é a grande diferença? Você está vendo o que está acontecendo. Você sabe que um usuário anônimo mandou uma quantidade ou executou um determinado processo em nome de uma outra entidade anônima. Mas você sabe o que está sendo trafegado ali, você não sabe para quem são as entidades. Tá? Grandes exemplos disso, o Bitcoin nasceu assim, o Ethereum nasceu dessa forma também. O Ethereum foi uma tentativa do Vitalik de criar uma evolução do Bitcoin. E hoje em dia também você tem o Quantum, o Quorum, que era da JP Morgan. Tá? Esses são os principais. A gente fala muito do Ethereum e de outro que eu vou mencionar aqui. A maioria deles, tirando o Bitcoin, são, de uma certa forma, uma evolução do protocolo anterior. Tá? Mas, como você tem público, você também tem o privado. E o privado, o que ele vai fazer? É um protocolo permissionado. Para você participar, você precisa de autorização de alguém. Que tipo de autorização é essa? Depende. Depende de como a rede foi criada, depende de como a rede foi configurada e tudo mais. Aí a gente entra no primeiro ponto de segurança. Quando você tem uma gestão de identidade, você precisa... Quando você entra num ambiente privado, você precisa seguir as regras que são definidas. E quando você segue as regras, você tem dois conceitos que são muito espalhados por todos os blockchains privados, que são Network Configuration e Channel Configuration. Eu vou entrar neles daqui a pouquinho. Tá? Então, como os principais privados, novamente, você tem Quorum, da JP Morgan, que acho que já foi vendido para Consensus. Tá? Você tem o R3 você tem o Corda da R3 e você tem o mais famoso deles, que é o Hyperledger. Só que, antes de entrar em detalhes, o que a gente tem hoje de blockchain, principalmente na Europa, que está muito avançado nesses estudos? Tudo enquanto é coisa que você pode digitalizar, da mesma forma que eu falei antes, relacionado a valores, hoje em dia você consegue digitalizar tudo. Quem aqui já não tem a carteira de habilitação no celular? Quem aqui não tem o CPF ou o acesso da UFGTS no celular? Então, tudo que você tem digitalizado, você pode jogar no Bitcoin. Desculpa, no blockchain. O único grande problema que você possui hoje não é uma questão tecnológica. O problema que você possui hoje para disponibilizar essas features, digamos assim, são as questões de entendimento e aceitação do público que decide isso, seja poder executivo, seja poder legislativo, seja poder judiciário. Por quê? Solução existe. Basta convencer. Vocês querem ver que solução existe? Se a gente pegar hoje no Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma guerra no início da história do Bitcoin e blockchain aqui no Brasil entre Receita Federal e Banco Central, um falando, não vou aceitar, o Banco Central, não vou aceitar, que isso é ridículo. E a Receita Federal falando o seguinte, opa, podemos aceitar, porque se o cara está usando isso como forma de ganhar dinheiro, eu posso abocanhar e puxar um pouquinho de dinheiro também.
Então, hoje você é obrigado a declarar rendimentos baseados em Bitcoin, em criptomoeda de uma maneira geral. Existe um estudo que começou em 2020, que é a criação do real digital, da mesma forma que a China tem hoje o yuan digital, que ela está tentando dominar o mercado, desbancar o dólar e o euro dessas operações, colocando o yuan digital dela. O governo brasileiro está criando o yuan digital. Você tem uma série de outras iniciativas que foram um pouco baseadas no Bitcoin, como, por exemplo, pagamentos do WhatsApp e até mesmo o Pix. O sistema instantâneo de pagamento, o sistema de pagamentos instantâneos, ele teve uma ideia inicial no blockchain, só que o que eles fizeram? Em vez de deixar uma rede meio mista, permissionada e não permissionada, eles fizeram o seguinte: vamos concentrar toda a movimentação dentro do ambiente do Banco Central, que daqui em diante a gente toma conta. Então, ele tirou a disseminação, a rede distribuída do blockchain, pegou o conceito e falou o seguinte: nós vamos tirar esse ponto aqui, o resto a gente faz parecido. Tá? E a gente já tem rodando dentro da Receita Federal, por via do SERPRO, o BConnect, que é uma ferramenta que conecta aos países do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, onde todas as informações que são necessárias para se passar entre aduanas são trafegadas nessa rede. Então, você não precisa mais de chegar lá num posto da aduana com 8 milhões de quilos de documento para falar que uma carga é responsabilidade sua. Tá? E, puxando um pouquinho para a iniciativa privada, nós temos, pelo menos, uma coisa que eu participei de perto, que foi a iniciativa Covantes, foi uma iniciativa entre várias empresas do setor de commodities, que nós criamos uma empresa específica de blockchain para gerenciar cargas de navios e a documentação aduaneira. Então, a documentação aduaneira se conecta aqui no Porto do Brasil, a documentação aduaneira se conecta com as autoridades responsáveis na China, e tudo mais, e a gente consegue dividir dentro de um mesmo navio, cargas de concorrentes, de empresas que antes eram concorrentes. Então, eu consigo dividir com as empresas que trabalham comigo, como, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos: ADM, Bund, Cargill, COFCO, LDC e Viterra. Todas elas atuam no mesmo mercado. Vamos supor, vender soja. Todo mundo vende soja. Só que essas empresas se uniram, vamos criar um blockchain para manter essa rastreabilidade. Então, eu posso encher um navio Panamax, um navio Cape Town, alguma coisa gigantesca, assim, e falar o seguinte: olha, parte dessa soja fui eu que coloquei lá dentro, parte dessa soja foi você que colocou lá dentro, e quando chegar no final, na entrega final, está tudo documentado, imutável dentro de um blockchain. Então, não precisa dividir essa carga de trabalho, esse problema todo. Pessoal, nós vamos entrar agora no conceito nas ferramentas em si. Nós vamos entrar um pouquinho em Hyperledger e um pouquinho de Ethereum. Mas até aqui, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Dou-lhe 3, dou-lhe 1. Beleza, então. Vamos seguir. Muito tranquilo aqui, Leonardo. Todo mundo Perfeito. fingindo que está entendendo aqui, de boa. E eu estou fingindo que estou falando alguma coisa séria, né? Estou brincando. Os alunos não precisam perguntar. O Hyperledger ele é uma das principais ferramentas de blockchain privado. É aquela ferramenta que você traz para o seu ambiente, você instala, você gerencia e você comanda tudo. Tá? Ela surgiu no início de 2015, 2016, por ali, através da IBM. A IBM criou a primeira versão da Hyperledger, e quando ela viu que poderia se tornar uma coisa gigantesca, ela passou todo o código-fonte, toda a documentação para o Linux Foundation. Então, o Linux Foundation assumiu aquilo, e hoje em dia o Hyperledger ele está sobre o guarda-chuvas do Linux Foundation. Então, você tem uma parte que trabalha no kernel do Linux, outra parte que trabalha no ambiente de Kubernetes, e você tem um grupo de trabalho que trabalha, olha a cacofonia aí, em cima do ambiente de Hyperledger. E o Hyperledger ele não é apenas um produto, ele é um punhado de produtos.
Então, você tem Ares, que gerencia protocolos, Bezu, que é uma integração com a Ethereum, você tem o Fabric, que é o principal produto, você tem o Indy, você tem o Ahora, que é para IoT, você tem o Saltuf, que é para um determinado tipo de produto, você tem produtos aqui embaixo que gerenciam Explorer, você gerencia usuários, você gerencia os smart contracts que eles chamam de chain code. Em suma, você tem produto para tudo enquanto é coisa que você quiser. Léo, quanto que custa um produto desse? Custa o tempo que você gasta para baixar os Dockers e começar a colocar a rodar no seu computador. Como um produto baseado no Linux Foundation, eles são totalmente gratuitos. Tá? Obviamente, como é que eles vão ganhar dinheiro com isso? Eles vão ganhar dinheiro com isso como que fala? Com a consultoria. Então, tem várias pessoas especializadas em cada um desses produtos. Acho que é até difícil ter uma pessoa que seja especializada em todas, porque é muita coisa. E como é que funciona? Na verdade, o principal deles, que é o coração ou a espinha dorsal do blockchain, ele é uma estrutura que você baixa, ele é em Docker, você pode fazer a instalação dele em Windows, Linux e tudo mais, mas ele já é colocado em Docker para ficar mais fácil para você. Em suma, o que você tem é o seguinte: você tem participantes, que são os P's aqui, P1, P2, P3, P4, quando eles decidem se unir e criar uma infraestrutura de blockchain. Tá? Na verdade, o participante é o R aqui. O P são cada uma das empresas que colocam servidores, sejam eles em nuvem, sejam eles on-premise, para rodar o quê? Os smart contracts e os ledgers, são os bancos de dados do blockchain. Você tem uma entidade que, de tempos em tempos, ela pode ser rotacionada de maneira automática, que é o Ordering Service. Ela é meio que eu vou comandar esse barrazinho aqui, para não virar uma bagunça, eu vou definir quais são os processos e tudo mais. Ela pode participar de um processo que a gente chama de Security Channel, tá? Então, ela pode participar de um canal de comunicação ou simplesmente não participar. Como, por exemplo, a gente vê aqui que o P3 ele participa de um canal específico, enquanto o P2 ele participa de 2 canais. Esses canais é uma forma de garantir a segurança no meio do caminho. Significa que todos os dados que estão sendo trafegados entre a entidade P2 e P3, por exemplo, em relação ao canal 2 aqui, só essas entidades conseguem ver o que está acontecendo. Só essas entidades sabem o que está acontecendo. E quando uma transação é aceita, só dentro dessas entidades, em L2 e L1, os dados são gravados. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, olha só, Peer 2, a empresa 2, ela tem dados do ambiente 1, que é o canal 1, ele tem dados do canal 2, que são as transações que acontecem entre 2 e 3. Então, nesse caso aqui, essa 2 ela tem dados de todos os lados aqui. Como é que você começa a configurar um processo de segurança? Bom, a gente falou no início da nossa conversa muito sobre criptografia. Então, criptografia é uma coisa que você pega, enfia a mão na criptografia e espalha no corpo, como se fosse um protetor solar. Criptografia tem para todo enquanto é lado. Então, não é de se assustar que você encontre por aqui Certificate Authorities. A Hyperledger tem a Certificate Authority dela, mas ela pode ser integrada com qualquer outra autoridade certificadora que exista no mercado, seja uma ICP Brasil, seja uma Tualt, seja uma qualquer outra, até mesmo uma privada que você construa na sua casa. Tá? E você tem sempre um processo de interação de aplicações. Então, eu tenho aplicações rodando em cada um desses lugares. Imagina que seja uma aplicação SAP, uma aplicação AS400, uma aplicação PeopleSoft, ou até mesmo uma aplicação criada internamente. Tá? Ela se comunica com as aplicações através do smart contract. Então, toda interação ela parte do princípio que ela está sendo executada a partir de um contrato inteligente. Então, vem um segundo ponto. Você precisa garantir também que esses pontos de entrada para os smart contracts sejam configurados de maneira correta. E quando eu falo configurados de maneira correta, eu estou 99,99% das vezes falando de API. Então, se você ainda não teve a chance de trabalhar com API, é o seu momento de sentar, estudar e brilhar. Porque API é como a gente interage com todo o processo de blockchain.
Mas aí a gente tem um problema. E se eu precisar, a gente fala muito de que a informação é imutável, se eu guardar alguma coisa lá dentro vai ser sempre imutável, mas e se eu precisar trafegar, se eu precisar guardar dados pessoais? Eu vou estar inferindo em LGPD, em DPR, se eu precisar guardar alguma informação confidencial da empresa. Eu tenho um processo, um daqueles quadradinhos que aparecem lá dentro do Hyperledger, que é o PDC. Quem é da época do NT4 lembra muito de PDC e PDC, tá? Mas aqui ele vai se chamar de Private Data Collection. Em vez de você mandar os dados no Ledger, que eu estou falando que o Ledger é um banco de dados dentro da aplicação, o que vai acontecer? Eu vou gravar o hash desse dado específico. Então, eu vou ter uma outra situação, opa, quase não saiu, de termos que eu vou chamar de dados on-chain, que são dados que eu vou levar para o blockchain, e dados off-chain, que serão dados que eu vou manter guardados dentro da minha empresa. Então, pode ser que em algum determinado momento eu precise falar o seguinte, eu preciso consultar um dado privado ou sensível, ou até mesmo um PII, que está gravado no meu blockchain. O que esse dado deveria estar gravado? Um indicador, um hash desse dado sigiloso, para que eu volte para a empresa e, de acordo com o sistema que está disponível, eu consiga consultar esse tipo de coisa. Tá? Seguindo aqui, a gente tem o que eu comentei anteriormente com você sobre as transações. Então, para cada transação, eu tenho uma proposta, eu tenho uma resposta, eu tenho uma assinatura digital e uma confirmação dos participantes. Eu estou passando um determinado ativo de A para B, então eu tenho todas essas interações aqui. Quando eu tenho, depois de um determinado tempo, eu tenho um fechamento de várias transações dentro de um bloco. Nesse bloco, além dos dados da transação, eu tenho um metadado dele, de quem que é o certificado de quem está criando esse dado, a assinatura de quem está criando esse bloco e o número do bloco para saber onde ele se posiciona e por aí vai. E quando eu tenho uma série de informações, eu começo a criar a minha sequência. Então, eu tenho o bloco 5, o bloco 6, o bloco 7, o bloco 8, todos eles, deixa eu voltar aqui, ligado com o hash do bloco e o hash do bloco anterior dentro do header. Então, quando você precisa de alguma informação, estão todos eles aqui. Você tem toda essa informação aqui. E você tem metadados, você pode possuir blocos, é difícil no ambiente público, mas no privado você pode possuir blocos com apenas uma transação, com N transação, então sempre varia. E no final das contas, o que eu tinha falado com vocês antes é que o dado que está dentro do blockchain ele é imutável. Uma vez que você colocou o dado lá dentro, não se pode mais mudá-lo, você não pode mais alterá-lo, mas você pode criar uma nova transação corrigindo a transação anterior. Então, o que você tem? Você tem o world state, que é o status daquele banco de dados nesse determinado momento, e você tem o banco de dados do blockchain. Se você for fazer um paralelo, é mais ou menos como se você tivesse o saldo da sua conta corrente. O saldo da sua conta corrente agora é R$ 1,32. E o extrato das transações da sua conta corrente. No dia 23 eu gastei R$10, no dia 22 eu gastei R$5, no dia 20 eu recebi R$2 e por aí vai, até quando você tem sempre o status do seu banco, da sua transação aqui. Então, você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa dentro do atual World State falando o seguinte, olha, eu quero saber, por exemplo, quem é o proprietário de um Volkswagen branco do ano de 73? Ele vai me falar o seguinte, atualmente é o Leonardo, e o documento do carro é esse aqui, YZ 2012. Tá? Se eu fizer uma pesquisa dentro do banco de dados do blockchain, o que eu posso trazer? Eu quero saber quem foram todos os proprietários desse carro. Então, ele vai me trazer toda a sequência de todos os proprietários que passaram, que foram proprietários desse carro, ou todos os carros que uma pessoa qualquer, um motorista teve na mão dele. Tá? Bom, isso é uma visão geral sobre o que é o Hyperledger, né? Bem simples mesmo, e a gente parte também para falar sobre uma das principais redes hoje em dia, que é o Ethereum. O Ethereum é a principal rede que existe hoje de blockchain público,
tá? Ele é aberto para todo mundo e você tem versões dele, tanto para redes públicas e privadas. Você tem variações como o Quorum, você tem conceitos que vieram do Ethereum para o R3. Então, o Ethereum foi o pai de vários outros ambientes na qual a gente trabalha com smart contract. Okay? Como todos os processos, você tem uma oferta inicial de quantidade de Ethereum ou da moeda que é usada como processo de pagamento no meio do caminho. Você tem as suas divisões e, durante o tempo, para cada bloco, para cada situação que você minera, você é premiado com uma porcentagem das transações. Às vezes, são criados os blocos de endereço de Ethereum e é assim que o dinheiro vai aparecendo. A arquitetura dele é bem complexa também, porque você abstrai toda a situação, todo o processo como é que eu vou falar? De processo físico. Tá? Então, toda entrada ela tem uma saída. Se ela não tiver uma saída, que houve algum problema, mesmo que essa essa saída ela seja dividida em outras pessoas e você tenha uma outra saída aqui, que é uma taxa que você paga para esse processo todo. Porque, no final das contas, você está trabalhando, você precisa pagar uma determinada taxa. Tá? Então, a cada vez que você tem um caminho dentro da rede do Ethereum, você está mudando o estado. Lembra do banco de dados de word state do Ethereum? Você muda o estado no Ethereum, desculpa, do Hyperledger. Então, toda vez que você tem uma transação, você muda o estado. Uma coisa que o Hyperledger ele está num ambiente fechado, ele está num ambiente onde você tem controle. O Ethereum não. O Ethereum está num ambiente público. Se você baixa o cliente do Ethereum, você começa a baixar todo o banco de dados. E isso são teras e teras de informação. Então, você tem que garantir para começar a fazer transações dentro do Ethereum e criar smart contracts, executar smart contracts, você precisa de pelo menos o último bloco para fazer essa pesquisa toda. E a cada validação, você muda o conceito você muda o status da sua transação. Aqui tem um exemplo de como essa transação é alterada. No final das contas, você está usando vários protocolos de hash, por exemplo, porque CAC 256 é uma função de hash, já aceita. Você tem, em algum momento aqui, você tem outras transações, não estou vendo aqui. Mas, em suma, você faz uma série de cálculos para poder mudar. E só com esses cálculos, só com esses algoritmos, você consegue mudar o estado da transação. O que é mudar o estado da transação? A transação foi iniciada por mim, foi para determinada pessoa e ela foi completada. Então, muda-se o estado dela, alterando um punhado de informação aqui, e essa transação ela é colocada dentro de um bloco e começa a ser calculada do lado de fora. Mas a gente falou tanto do Bitcoin como do Hyperledger sobre a árvore de Merkle. O Ethereum ela trouxe um incremento nisso, que é a árvore de Patrícia Merkle. Tá? Ela aumenta um pouco da dificuldade, porque simplesmente no blockchain você fazia uma ligação de dois valores para um. No caso do Ethereum, ele faz para a cada valor que você faça um processo, você tem que ligar a 3 blocos acima de você. Então, ele vai calculando essas variáveis e fica muito mais difícil. Tanto você tem um custo computacional para saber se o bloco está correto, como você tem um custo computacional para fazer esse cálculo também para chegar no próximo bloco. Okay? E você também tem o que a gente chama de gas, ou o combustível. Porque toda operação que você faz na rede Ethereum, você tem que pagar uma taxa. E que taxa é essa? É a taxa vamos brincar aqui, é a taxa do faz-me-rir. É a taxa para os mineradores poderem calcular aquele número difícil do hash e ganhar um valor em cima disso. Então, aí está o processo de mineração. De onde surge esse valor? Ele pode ser criado aleatoriamente dentro da rede Ethereum, ou a maioria deles, eles têm o processo de pagar uma parte da transação que você está fazendo, um FII para o minerador. Então, vocês podem ver também aqui, esses valores são de 2020, tá? Você pagava 240 partes de um Ethereum G-Way, só voltar um pouquinho aqui, para vocês terem uma ideia.
Aqui, Gwei é... não. Gwei. Tá. Esse valor aqui em Ethereum. Então, é isso aqui que eles cobram de taxa para você fazer uma transação. Então, de novo, para vocês terem uma ideia, que em agosto de 2020 eram as taxas que estavam cobradas. Hoje em dia, o que eles estão cobrando? Eles estão cobrando bem mais baixo. Por quê? Porque a rede Ethereum ela se popularizou, ela trouxe mais a smart contracts, mais pessoas estão usando. Hoje em dia é uma febre de NFT. Para todo enquanto é lugar que você olha, tem alguém tentando te passar, te vender uma NFT. Tá? Então, as taxas elas tiveram que abaixar para que isso pudesse ser popularizado. Perfeito? Chegando um pouquinho perto do processo final de Ethereum, a gente tem o que a gente chama de Ethereum Improvement Proposal. Tá? Isso é mais ou menos o que vem a ser as RFPs no mercado de RFC, no mercado de computação. Então, por exemplo, para definir o processo de conexão entre dois hosts no protocolo TCP/IP, você tem uma RFC que define exatamente o início, meio e fim do processo. A mesma coisa acontece para o Ethereum. Eles têm os APEs. Então, cada APE ele define o que é relacionado, o que deve ser feito, como deve ser implementado, qual o padrão que deve ser seguido e assim por diante. E você também tem, dentro dos APEs, os ERCs, que são padrões que são usados dentro do nível de aplicação. Então, por exemplo, se eu quero criar a minha moeda, o Léo Digital, por exemplo, ou o governo brasileiro quer criar o Real Digital dentro da rede Ethereum, ele tem que seguir o padrão ERC20, que é o token de criação de moeda digital. Como é que você faz para criar isso? Cara, 1, 2, 3 cliques, um código de provavelmente 10, 15 linhas e roda. Você tem um contrato funcionando com uma moeda criada. Qual que é a sua dificuldade nesse processo? Convencer as pessoas de que essa moeda vale alguma coisa. Você quer criar ou um NFT, você tem um RC específico para isso. Como é que você vai criar isso? Você vai pegar, vamos supor, uma imagem, uma música, vai colocar num banco de dados do blockchain, que a gente chama de Intergalactic File Server, vai explorar as APIs serem conectadas, você vai criar um front-end em, sei lá, React, Ruby, Rails, alguma coisa assim, e vai disponibilizar isso para as pessoas poderem comprar. Via cartão de crédito, via dinheiro, ou via própria moeda e assim vai. E você tem também são algumas entidades que a gente chama de oracles, que são as entidades que se baseiam de consultas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma consulta de um carro. Qual é o melhor lugar para eu consultar informação de carro para trazer para dentro do blockchain? É o Detran. Então, o Detran ele não está dentro do blockchain, mas ele vai funcionar como Oracle, porque todas as informações que são de carros vão vir deles. E é isso aí que a gente chama de Oracle. Então, quando vocês escutarem Oracle dentro do blockchain, não é a empresa que produz dados nem trabalha com Java. É simplesmente esse conceito. Tá? Saindo um pouquinho a gente tem um outro processo que são as carteiras. As carteiras elas têm uma definição específica também. Elas são geradas através de chaves privadas e chaves públicas. As chaves privadas elas podem ser usadas para gerar outras sementes, e você pode pegar parte de uma chave privada, gerar a chave pública, dividir essa chave por pedaços, usar isso como semente para entrada e por aí vai. Essas carteiras elas tiveram origem, são definidas muito bem de Bitcoin, mas elas também são usadas muito hoje no processo de Ethereum e outras carteiras. Você também tem uma série de mecanismos, como, por exemplo, você precisa ter uma chave privada gerada a partir de uma curva elíptica aceita pelo NIST. Tá? E a partir daí você tem a sua chave privada e a chave pública. A chave pública, você passa ela dentro de um hash, você pega os últimos 20 bytes dela, passa os últimos 20 bytes dentro de um outro protocolo, faz um processo de mudança de comparação, acrescenta algum valor no final e você tem a chave privada da sua carteira. Então, geralmente, quando você olha no ambiente Ethereum, você olha no ambiente Hyperledger, você olha no ambiente
blockchain, você tem uma carteira começando com 0x alguma coisa. Se você tiver 0B alguma coisa no smart contract, se você tiver 0,2 alguma coisa, são outras funcionalidades. Tá? E você tem códigos mnemônicos para gerar informações ou recuperações da sua carteira. Por quê? Grande parte da segurança da sua identidade dentro de uma rede blockchain se baseia na carteira, porque é lá na carteira onde os seus ativos digitais estão armazenados. Se você perder a carteira, ou você precisa de uma forma de recuperar a sua senha que não seja, deixa eu ver minha senha como está configurada aí dentro, ou simplesmente você realmente perdeu tudo enquanto é coisa que você tinha na carteira. Uma forma bem inteligente que eles criaram são códigos mnemônicos. O que você faz? Você entra com uma chave aleatória, ela transforma essa chave em 128 bits, passa um SHA-2 em cima dela, pega essa informação e divide esse último hash, acrescenta 4 bits na sua chave aleatória e divide ela em blocos de 11 bits. Cada bloco de 11 bits vai significar um endereço dentro de um dicionário de dados que já foi criado antes. Então, quando você precisar se lembrar de alguma coisa, é muito mais fácil você lembrar de uma série de palavras, tá? Do que simplesmente uma senha de 128 bits, que é um pouquinho mais difícil para tentar lembrar. Alguns exemplos que a gente tem que são interessantes é justamente usando o GEF. O GEF é um cliente via linha de comando do Ethereum. Então, quando eu tenho o GEF, primeira coisa, você tem que configurar o seu ambiente para se conectar. Que ambientes são, que configurações, quais são as portas que você vai se conectar. Aqui, de novo, a gente entra no processo de API. Para quem não está muito, trabalha muito com API, principais pontos que a gente tem preocupação. Garantir que tanto aonde você está indo e de onde você está indo seja autenticados também. Então, você precisa ter um processo de autenticação mútua nesse caminho. Você precisa também garantir de que você tem acesso apenas às informações. Então, um dicionário onde as chamadas são aceitas devem ser criadas. E você também garantir o processo de que eles estejam sempre trabalhando em protocolos seguros. Tá? Existe muito mais coisa, mas isso é bem focado em API. Você tem que ter um API Gateway, você tem que ter um processo de revisão contínua, como todo processo de segurança para API. Mas, de qualquer forma, você tem o processo de criação. Aqui eu tenho uma carteira aqui dentro, e essa é uma informação da carteira que está circulando no meu ambiente. Tá? Como que ela está gravada? Ela fica gravada na base do seu cliente. Na base onde vocês têm essa carteira instalada. Então, como é que você vai proteger isso aí? Primeira coisa é tirar as informações que estão gravadas no ambiente sem criptografia nenhuma, sem proteção nenhuma, e guardar isso dentro de um Key-Vault ou dentro de um HSM ou alguma coisa assim do tipo. Então, outro ponto de segurança super importante aí. Olhe-se muito para a sua carteira. Hoje em dia você tem carteiras gerenciadas via software, MetaMask é uma boa ideia, você tem carteiras também gerenciadas a partir de tokens criptográficos. Então, o melhor é sempre tira do seu ambiente onde você está trabalhando e coloca uma chamada via API para a sua carteira. Por isso que hoje em dia, pelo menos onde eu trabalho, a gente gerencia esse processo sempre, na maioria das vezes, através de API, para dentro do Azure Key-Vault ou do Key-Vault da AWS, por exemplo. Okay? E provavelmente vocês já devem ter escutado falar, o blockchain ele é uma das tecnologias que viabilizaram o Web3. Então, quando a gente fala de Web3, a gente está trazendo outro ponto aí no meio do caminho, que é o quê? Que é a programação. Obviamente, se você usa um processo de command line, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar os comandos, mas para o Web3, por exemplo, você pode trabalhar em JS, você pode trabalhar em C#, você pode trabalhar em Python. Então, todos os processos eles têm essa biblioteca liberada para vocês consultarem. Tá? Então, o que acontece? Você tem que se preocupar muito com o código-fonte também. Uma coisa é você cometer um erro na sua aplicação e lá no banco de dados corrigir. Outra coisa é você cometer um erro no smart contract. Se ele for público, ele vai disparar um processo de erro para todas as pessoas que forem interagir com ele. Se for um banco de dados privado, se for um blockchain privado, você acaba afetando todas as empresas que estão trabalhando ali junto com você.
Tá? E como é que a gente faz isso? Através do Ethereum Virtual Machine. Você tem o processo de leitura, você tem o processo de RPC, de Remote Procedure Call, em cima de JSONs, em cima de bytecodes, que são como se fosse o código compilado da aplicação e tudo mais. E, no final das contas, tudo isso rodando e você pode ter uma interface, um front-end ali no meio do caminho. Então, de novo, todo o processo que você está fazendo ali, você precisa se preocupar com a parte de APIs. Tá? E como é que você desenvolve, hoje em dia, qualquer coisa? Um dos exemplos que a gente tem, que é um exemplo online, é o Remix. O Remix, você abre, ela é praticamente uma console, uma ideia de desenvolvimento. Você pode usar também o Visual Studio Code, o Visual Studio ou qualquer outra forma de aplicação. O único ponto é que o Remix ele já traz todo o ambiente próprio para você desenvolver. Mas caso você queira trabalhar com o código dentro do Visual Studio ou do Visual Studio Code, depois levar para o Remix para executar, fica muito mais fácil também. A gente tinha falado que no processo do Hyperledger você tem uma proteção de privacidade. Dentro do Ethereum você também tem um processo de garantia de privacidade, mas ele vem introduzido muito mais fortemente com o Hyperledger. Então, o Hyperledger da Linux Foundation trabalhando juntamente com o pessoal que desenvolve o Ethereum. Então, eles trabalham juntos, inclusive o Ethereum é membro do Hyperledger Foundation, do Linux Foundation também para esse desenvolvimento. Então, todas as informações que você tem rodando na rede Ethereum, elas são guardadas também de acordo com um processo de privacidade. Então, só quem está trabalhando com aquele tipo de informação definido previamente pode ter acesso àquela informação e por aí vai. Okay? De uma forma geral, como fica o processo de análise de segurança? De novo, a gente sempre tem que olhar, como eu falei para vocês antes, primeiro ponto, criptografia, criptografia, criptografia. Se você tiver algum problema de implementação de criptografia hoje, provavelmente sua rede blockchain ela vai cair inteiramente. Então, primeiro, cara, verifica se a forma como você está implementando a criptografia dentro do seu ambiente de blockchain é uma das maneiras mais seguras. E guia para isso existe para todo enquanto é lado. Por quê? Você tem guias de implementação de AES, você tem guias de implementação de SHA-2, SHA-3, diretamente baseadas no NIST. Você tem as FIPS do NIST, principalmente a 140/3, que são as cifras mais utilizadas e a segurança das cifras. Então, gasta um bom tempo se preocupando em relação a essas características. Depois, valida o protocolo de consenso. A gente comentou, eu mostrei para vocês sobre o Proof of Work, eu falei bem por alto do Proof of Stake, e existem vários protocolos. Uma dica que eu coloco para vocês é esse protocolo que eu mostrei para vocês, o Proof of Work, ele já é um protocolo antigo, de consenso, ele não é um protocolo muito usado, e para empresas especificamente das que eu trabalho, a empresa de commodity agrícola, é um protocolo muito mal visto. Então, todas as partes que a gente trabalha com algum protocolo de consenso, a gente evita colocar o Proof of Work. Ele é ótimo para, assim, por exemplo, as peças, porque ele foi criado junto com o Bitcoin, então ele traz todos os problemas. Mas ele existe e está aí. Caso alguém precise usar ele de uma maneira simples, manda ver. Use os próprios mecanismos de segurança que o blockchain traz para você. Por exemplo, o blockchain ele permite que você se conecte numa porta 45542, que é uma porta HTTP para fazer uma conexão. Toda vez você não consegue sempre você tem a documentação como levantar todos os processos para protocolo seguro. Ele do Ethereum, seja ele um Hyperledger, seja ele um Quorum, hoje que está seja ele qualquer um R3 corda, ele vai ser iniciado para você de segurança. Por quê? Mas é o seguinte, cara, tá bom para então, começa a implementação com isso. No meio do caminho, eu me autentique, você me autentique também.
seguro. Sempre valide seus smart contracts ou seus Steam codes. Steam code é a mesma coisa de smart contract. Como isso? Um erro, como eu comentei para vocês anteriormente, um erro no smart contract é muito mais crítico do que um erro numa aplicação on-premise ou na nuvem. O erro na aplicação on-premise ou na nuvem, ok, errou, vai acontecer o quê? Vai dar uma tela azul, vai dar um buffer overflow, vai dar um race condition, alguma coisa assim. No máximo, você vai ter um RCE, uma possibilidade de um cara entrar no seu ambiente, mas isso aí você coloca uma série de proteções em volta e consegue. Um FAR, um IPS, um AF, alguma coisa. Se você, dependendo do erro que você comete dentro da programação, isso a gente vai ver daqui a alguns segundos, você vai transferir todos os seus ativos para uma outra carteira e o atacante vai ficar assim para você. Quero mais. Não vai dar para você recuperar essas informações de volta. Tá? Quase finalmente, você tem o processo de governança, risco e conformidade. Risco principal, cara, quais são os riscos de eu colocar uma informação no blockchain, mesmo que seja com hash, se em algum momento o pessoal conseguir fazer um ataque de colisão e descobrir as minhas informações, ou manter esse tipo de informação off-chain. Quais são os riscos que eu tenho isso? Processo de governança, processo de continuidade, processo de ciclo de vida. Tecnologias evoluem. Não adianta você instalar um sistema operacional e deixar ele rodando. Aí, de repente, você olha para o lado, olha, esse sistema aqui, ele está há 4 anos sem dar um boot. Que sistema que é? Windows 95. Cara, sim, vai estar 4 anos sem dar um boot. Mas se você olhar para ele e precisar fazer um boot de emergência, ele nunca mais vai subir. Você vai ter um problema sério aí. Mesma coisa, sempre procurem quais são as últimas atualizações, quais são as correções e tudo mais. E infraestrutura e acesso. É o que eu venho falando com vocês, de que todo o processo de autenticação ele é geralmente baseado em chaves públicas e privadas, então a proteção das chaves são coisas fundamentais. Falando sobre programação especificamente, a gente tem o conceito de defensive programming para segurança. O que é em relação a isso? O que a gente costuma a recomendar? Primeiro, seja mais simples possível. Não tenta fazer um código que você precisa girar um quadrado para ser uma roda de aro 14 rodando uma velocidade tal e tal. Eu pedi para rodar um quadrado, não uma roda. Seja simples nas requisições que você faz. E entenda as requisições que você faz dentro do Smart Contract também. Sempre que possível, reutilize outros códigos que você já trabalhou com ele. E aqui eu tenho um ponto que é utilizar o Zeppelin. O Zeppelin é uma ferramenta, acho que eu vou falar nela ainda, que ela valida erros que possam ser cometidos dentro dos smart contracts. É como se fosse uma biblioteca. Você pega o C++, o C# lá, tem um include alguma biblioteca, você vai incluir da mesma forma. Tá? Qualidade do código, readaptabilidade, auditabilidade, testes em QA, são tudo coisas que você precisa fazer. A mesma coisa que você faz no código em produção, você faz também no código de um blockchain. Agora, pontos interessantes. Você possui, de uma maneira genérica, o CWE dentro do Mitre, que ele vai te trazer os erros mais comuns que você tem ao se desenvolver, ao se programar e tudo mais. Dentro do blockchain, você também tem isso que a gente chama de SWC, que é o Smart Contract Weakness, tá? É o Open Zeppelin, estava tentando lembrar o nome, é o Open Zeppelin. Então, o que acontece? Você tem os erros mais comuns, como SQL Injection, Cross-Site Script, referência cruzada e por aí. Você, dentro do OASP Top 10, você tem uma série de erros também que já são identificados e são a posicionamento ou forma como o programador desenvolve lá dentro que causam esses erros. Em 2017, um smart contract chamado DAO, D-A-O, ele tinha uma aplicação de 7 ou 8 linhas, mais ou menos. O que ele fazia? O usuário ele invocava esse contrato para fazer um pagamento de um bonequinho ou alguma coisa assim na nuvem. O contrato ele pedia permissão para acessar a conta do usuário. A conta do usuário dava essa permissão. Ele sacava o valor de 0,0 alguma coisa ou o valor que era
para a venda, ele enviava a mensagem withdraw, saque realizado com sucesso, e voltava para a linha inicial da função. O que ele fazia? Ele não fechava o ciclo, ele não virava e falava o seguinte: ok, operação encerrada, acabou aqui, sai do contrato. Então, ele ficava num ciclo. Qual que era a condição de saída dele? A conta do usuário estar a zero. Então, enquanto a conta do usuário não chegava a zero, ele continuava fazendo esses microsaques. Chegou um ponto em que o autor desse smart contract ele conseguiu acumular 50 milhões de dólares. Então, em 2016 ou 2017, não me lembro certo, foi uma confusão danada, que o pessoal queria reverter a rede. Muitas pessoas viraram e falaram: isso é da rede, perdeu. No final das contas, eles reverteram essas operações, as pessoas reconquistaram ou tiveram o dinheiro depositado novamente na conta. Por quê? Porque, vamos supor, eles estavam no bloco 8.000. Eles viraram e falaram o seguinte: olha, a partir de agora nós vamos voltar para o bloco 7.000 e reconstruir tudo. Algumas pessoas não concordaram, então houve um fork. As pessoas que não concordaram ficaram no que eles chamaram de Ethereum Classic. E as pessoas que concordaram com isso, provavelmente as que perderam muito dinheiro, continuaram na Ethereum. Tá? Então, um exemplo do que um erro simples de programação pode causar para vocês. Mas a gente que não é desenvolvedor, a gente que não sabe muito desse tipo de coisa, a gente pode lançar mão de alguns aplicativos também. Tanto no Visual Code como no Remix, você tem algumas ferramentas. Uma delas é o Mifex. Tá? O Mifex é uma ferramenta que ela vai procurar todos os exemplos que estão lá dentro do Smart Contract Weakness. Então, eles já vão fazer uma validação, vão começar a marcar quais são as funções erradas. Então, por exemplo, olha, encontrei uma função Private Bank aqui que está com um problema de, provavelmente, unidade, tamanho. Ela está falando que ela tem uma unidade de 256 bits, mas ela poderia ter uma variável de 64 para economizar espaço dentro do seu smart contract. Tá? Então, ela já vai dando essas dicas para vocês. Então, você pode pegar isso, virar para o seu programador e falar o seguinte: filho, aqui, ó, você pode corrigir algumas coisas na sua aplicação. Tá? Você tem a Securify também, que ele faz a mesma coisa. Você coloca os dados do seu smart contract dentro da aplicação dele e pede para ele fazer uma análise rápida. Tá? Fazendo uma análise rápida, ele te dá algumas informações. Obviamente, você pode pagar e eles vão alocar uma pessoa para fazer o trabalho completo lá dentro. Então, o cara vai sentar, vai explodir todo o seu código. Geralmente, compensa muito se você tem um código muito grande para fazer várias coisas lá dentro. Então, essas são algumas ferramentas que a gente lança a mão para validar o código-fonte. Seria como se fosse um pré-ataque, um pré-pentest baseado no ASP Top 10. Então, a gente faz isso para saber quais são os principais erros que o programador está tendo antes de seguir para frente. E, obviamente, a gente não pode se esquecer do ambiente off-chain. Então, se você tem todo esse processo de validar, de ter ferramentas e tudo mais, então, vamos lá. OAuth, a gente está falando do Auth0, né? A gente está falando hoje do pessoal da Okta, que aparentemente foi invadido pelo Lapsus. Isso aqui é uma ferramenta que eles têm. Então, foi comprometida? Não sei, vamos analisar. Então, da mesma forma, você tem que cuidar da segurança do seu ambiente de Kubernetes, seu ambiente Docker, guardar as informações dentro de um Kvault, manter um ambiente de nuvem. E desculpa, pessoal, se vocês são usuários de AWS e tudo mais, mas esse aqui é um ambiente que eu costumo trabalhar e como eu sou usuário da Azure, para mim fica mais fácil trazer e tentar vender o peixe aqui. Na verdade, eu não estou vendendo peixe nenhum. Tá? Informações são guardadas dentro do GitLab ou do GitHub, você coloca senha dentro das suas aplicações para se conectar dentro de um ambiente Kvault, por exemplo. Como é que está o seu ambiente como é que está o seu código de Terraform, se você precisar de fazer uma migração ou trabalhar em nuvem mixa entre um ambiente e outro, como é que está esse processo? Como está, por exemplo, a gente usa Quorum bastante, que é baseado no Ethereum. Como é que você faz o gerenciamento do seu ambiente de Quorum baseado no Kaleido e por aí vai. Tá? E aqui, um ambiente, um exemplo do que a gente já fez, um exemplo do que eu já trabalhei,
quebrando a cabeça e perdendo várias e várias noites de sono. É um ambiente simples de blockchain, onde você tem um parceiro que se conecta no seu ambiente. No ambiente você tem todo o processo de segurança com hub de eventos, você tem gerenciamento de chaves, você tem subscriptions para cada um desses processos, você tem VPN para cuidar um pouquinho. E aqui eu vou deixar uma deixa para falar que, hoje em dia, ambiente de blockchain, se não roda na nuvem, você tem problema. Então, conhecer conceitos de nuvem é fundamental para que a gente consiga evoluir bastante no blockchain. É por isso que, no início da palestra, quando eu fui me identificar, eu coloquei, olha, eu sou muito focado na parte de arquitetura de segurança, com um olho para a nuvem e outro no blockchain. Então, as duas coisas são complementares hoje em dia. E quando você está falando de um ambiente desse, o que você está falando também? Você está falando de IoT, você pode jogar automaticamente as informações lá para dentro, você não precisa de ter uma pessoa codando e trabalhando com essas informações. Você pode ter caminhões, você pode ter sensores jogando todas essas informações dentro de um ambiente blockchain. Você pode ter processo de RPA também, fazendo eliminando um pouco da mão de obra repetitiva que a pessoa teria. Copia do ambiente, copia para cá. Copia de um ambiente, cola para cá. Então, você coloca um RPA para fazer esse processo. Obviamente, RPA não é só copia e cola, mas eu estou simplificando bastante. Você tem processos de inteligência artificial aí no meio do caminho, você pode tomar decisões. Hoje em dia, eu vejo que tem processos de até a própria inteligência artificial consegue criar códigos novos e códigos melhores para o seu ambiente. Tá? E, no final das contas, você tem todo um processo de indústria 4.0 entrando aí no meio do caminho. Perfeito? E, finalmente, sempre se perguntar onde que você vai usar o blockchain e onde você não vai usar o blockchain. Então, começa a se perguntar internamente com os arquitetos do seu ambiente e tudo mais, se o número de transações que você precisa, se essas informações elas são confidenciais, se você precisa, se existe uma grande interação entre os parceiros que você vai trazer para o blockchain, porque blockchain nunca é trabalhar sozinho. Se você está trabalhando sozinho, você não tem um blockchain. Se essas aplicações precisam de auditoria, se elas precisam de uma lógica, se precisam de auditoria em algum determinado ponto, se a auditoria pode ser automatizada ou não, se você tem determinadas questões relacionadas à velocidade das transações, e no final você escolhe se você precisa de um blockchain que seja completamente público, um blockchain que seja completamente privado, ou você precisa de um pouco do misto dos dois. Tá? Então, sempre cria para você, baseado no que você for estudar, uma regra de eu devo usar blockchain ou não devo usar blockchain. Então, pessoal, para quem aguentou até agora, isso aí foi o resumo do resumo do resumo do resumo que a gente queria trazer sobre blockchain. E quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, se alguém não entendeu, pode jogar uma pedra, porque, apesar dos pesares, é um assunto grande, é um assunto complexo. Como toda tecnologia que surge, a gente fica no primeiro momento, será que isso pega? Será que isso vai? Como é que funciona? Mas estudo é a principal saída nesses casos. Bom, estou devolvendo a palavra para os senhores. Oi, Leonardo, eu tenho uma curiosidade aí. Eu vi que você abordou ali no início, né, a questão de, por exemplo, o registro do blockchain, né, explicou muito bem ali, eu realmente não conhecia essa parte de todos os hashes, dos blocos e tudo mais. E aí eu entendi por que o pessoal fala, vou minerar criptomoedas, fazendo essa checagem, né, procurando o node ali, para fechar o bloco, né? E validar Correto. esse bloco. Agora, quando eu lanço uma criptomoeda nova, os primeiros trabalhos são de geração de moeda. O que é o gerar moeda? É gerar um hash? O que é o ato de gerar uma moeda? Porque não é uma transação, né? Perfeito, perfeito. Você tem, no primeiro momento, você tem um blockchain, um smart contract. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. É bem provável que esteja em outro lugar. Só um minutinho. Enquanto isso, vou falando aqui para vocês. O primeiro processo é você... acho que eu tenho isso aqui. O primeiro processo que você tem é definir o que é a sua moeda,
quanto de valor inicial vai ser emitido, qual que é o valor total que você vai emitir. Por exemplo, o blockchain, o Bitcoin, ele tem um limite de 21 milhões de blockchains que são emitidos. Não tem certeza desse valor, mas é 21, alguma coisa assim. A chegar num determinado momento, não vai ter mais emissão como se fala, de Bitcoin. Então, isso é um exemplo. Tá? Outro ponto que você precisa fazer é definir quais são os blocos e tudo mais. Então, com isso, você precisa definir, já que você tem aquela cadeia de um bloco ligado no outro, um bloco ligado no outro, um bloco ligado no outro, você precisa definir quem é o seu bloco inicial, qual é o seu bloco gênesis. Então, o primeiro hash a ser calculado é o hash 0. Ele é todo 0. Por quê? Não é calculado, ele é o bloco inicial. Então, por padrão, toda moeda que você lança, toda moeda que já foi lançada, ela teve um bloco inicial. E esse bloco inicial é sempre 0. A partir desse bloco, você consegue fazer a rastreabilidade de todas as transações que ocorreram aí. Deixa eu mostrar. Isso aqui é um exemplo de smart contract. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Tá. É um exemplo. Qual que é a função? A função que eu chamo é uma função para criar um RC20, que é uma interface para moeda. Tá? Certo. O que eu tenho aqui? Eu tenho, deixa eu ver, eu tenho os processos de validação de balanço, a autorização de entrar, transferência, aprovação e a transferência de e para. Isso aqui é o suficiente? Praticamente o suficiente. Quando eu tenho essas funções aqui, eu coloco uma biblioteca de matemática para garantir que todas as operações que estou fazendo lá em cima são operações corretas. Eu não estou virando falando 4 mais 4 vai dar sempre 16. Opa, não é 16, cara, é 8. Você está fazendo algum erro aqui. Então, eu garanto que isso esteja funcionando. E eu tenho os dados da moeda. Por exemplo, isso aqui de uma aula do MBA. Então, como é que vai ser chamada a moeda? MBA Token. Qual que vai ser o número de casas decimais? Eu vou querer 18 casas decimais. Quanto vai ser a oferta inicial dessas moedas? Vai ser desse número aqui. Então, esse aqui vai ser o número de moedas que eu vou jogar no mercado. De novo, o que eu falei antes, a criação do processo de uma moeda virtual é muito fácil. Isso aqui já é o suficiente. O que vem depois? São as funções. Como é que um usuário compra uma moeda de outro? Está definido aqui. Como é que o usuário transfere uma moeda para outro? Está definido ali também. Pronto, são as funções que vão chamar. O passo difícil Fábio, compra a moeda do Léo, cara, que ela vai explodir. Ela vai ser o Bitcoin matador no futuro. Então, eu tenho que contar esse conto da sereia para as pessoas acreditarem. Ela assim, ser aceitável, né? Fazer direito. Exatamente. O grande problema é a aceitação no mercado. Criação de moeda, todo mundo faz. Não sei se eu consegui responder sua pergunta sobre o bloco inicial. Eu acho que eu entendi agora como que funciona a parte de geração de moeda. Uhum. Em suma, você tem um smart contract, isso aqui eu rodando no Remix, com uma carteira atrelada, eu gero essa quantidade e começo a divulgar a pessoa. Toma esse dinheiro, toma esse dinheiro, toma esse dinheiro. Os blocos são minerados? São minerados para todo mundo. Só que o bloco inicial desse caso, ele vai ser o bloco 0, 0, 0, 0. O que acontece? Ele vai cair no Blockchain Explorer. Deixa eu ver se eu abro um aqui. Aqui. Então, vamos pegar Ethereum. Então, essas são as transações que estão acontecendo. Dentro, as transações elas estão linkadas dentro de um bloco. Tá? Então, aqui é o bloco número, que número que esse é? 14.445.571 agora. Então, esse é o bloco atual. Dentro desse bloco, eu tenho várias transações. Que transações são essas? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó.
Aqui eu tenho as transações que estão dentro do bloco. De onde está saindo para onde? De que carteira para qual carteira? Você sabe quem são essas pessoas? Não tenho a mínima ideia. A não ser que você tenha a carteira e você conecte via API aqui e comece a buscar. Quem é a carteira? Aliás, se você encontrar qualquer transação da carteira 0x83, significa que é de uma pessoa que eu conheço. E é assim que o pessoal bloqueia também transações dessas pessoas que usam moeda digital para aplicar golpes de ransom. Tá? Seu computador foi criptografado, você tem que pagar para essa carteira aqui. Então, algumas empresas olham para essas carteiras que são usadas para crime e falam o seguinte, cara, qualquer aplicação, qualquer movimentação vindo dessa carteira ou essa informação, se eu conseguir rastrear o dinheiro para essa carteira aqui, significa que eu não vou comercializar isso. Então, dentro desse bloco, existem essas transações aqui. São várias transações. Tá? Vamos ver uma transação específica. Aqui eu tenho uma transação, ela não foi confirmada ainda, ela está sendo minerada e o pessoal está tentando encontrar qual que é o hash dela. Vamos ver se eu consigo pegar uma sortuda aqui já calculada. Não. Vamos pegar uma de Bitcoin aqui, que geralmente Bitcoin é mais fácil. Mas eu estou numa sorte, eu vou te contar, viu? Nenhuma confirmada aqui. Cadê os blocos? Tem que procurar no bloco, é isso mesmo. Opa, olha só. Esse aqui é o hash do bloco. O bloco já foi minerado. Interessante, eu estou no bloco 728.717. Então, levando em consideração que o bloco Gênesis é o bloco 0, se eu pegar o bloco 000 aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Ele vai pegar em outro tipo de informação. Mas se eu pegar o bloco 000 aqui, o hash vai ser sempre 0. Vai ser isso tudo aqui de 0. Por quê? Porque ele foi calculado e o hash desse bloco foi 0? Não. Ele foi criado para que o hash dele seja 0. Entendeu? Deixa eu ver mais algumas informações. Essa é a raiz de Merkle dele. A versão do protocolo. Qual que é o peso? Nossa, olha quantas interações o cara precisou fazer para chegar naquele valor. 2.863.084.626 vezes que ele tentou calcular esse hash para chegar num valor falando o seguinte, as primeiras 21 casas são 0. Então, esse é o número nonce dele. Tá claro? Sim. A palavra é caramba. Cara, é um mundo fantástico. Existe um problema grave aqui, que é quanto mais você lê, quanto mais você estuda sobre esse assunto, mais desesperado você fica, porque cada vez que você lê alguma coisa, você descobre alguma coisa que você não conhecia. Então, aquela ideia de um oceano que você abre a porta do quarto e vê só um riozinho, cara, é muito isso. Quanto mais você estuda, mais coisa você consegue identificar, e não existe um campo específico do blockchain, seja ele infraestrutura, desenvolvimento, consenso e tudo mais, que você pode virar e falar o seguinte, cara, fechei o assunto, estou indo para outro assunto agora. Por quê? Porque na área de computação, isso é uma verdade, também está tudo mudando. Um processo que você usa antes, que você usou, por exemplo, eu estou usando o Proof of Concept. Hoje em dia é o Blind Byzantine Fault Tolerance, por exemplo, que é um outro tipo de protocolo de consenso. Então, é sempre, principalmente quem está na parte de arquitetura como eu, é sempre, olha isso, cara, vamos trazer uma outra coisa, vamos estudar um outro processo. Isso que vocês estão tentando já é ultrapassado, eu, como segurança, não posso deixar vocês seguirem em frente, por favor, vamos usar uma outra coisa. E usar argumentos também. E se você usa argumentos, você tem que estar estudando, simplesmente não pode. Eu acho que o vento está batendo para cá, então a gente tem que usar aquele protocolo. Então, é uma luta diária.
Alguém mais tem perguntas aí? Só um comentário aqui do Luiz, ele falando aqui, Nonce Gold, né, que o máximo é de 4 bilhões por minuto, né, um comentário complementar aqui do Luiz Araújo. Obrigado aí, Luiz. Obrigado, Luiz. Na verdade, eu não duvido dessa informação, mas eu também não cara, não sei se você vai concordar comigo, mas chega num determinado momento que é tanta informação que você precisa filtrar. Senão, eu perco os cabelos. Opa, não é que já aconteceu? Léo, uma pergunta. Como nós trabalhamos todo esse conceito, né, que você nos explicou, deu uma aula para nós aqui, como nós dependemos de várias máquinas, né, vários pontos aí para fazer todo esse processamento, pensando assim em uma possibilidade aí de invasão ou quebra de cadeia, imagina que uma das máquinas aí sofram aí um ransomware, algum tipo de ataque. Ele automaticamente não conseguiria processar e formar o hash correto para poder dar um EQ ali, dar a continuidade na cadeia? Como que seria na prática? Cara, ótima pergunta. Deixa eu te pegar como um exemplo aqui. Imagina essa infraestrutura, seja ela baseada em cloud ou seja baseada em on-premises, tá? Pode imaginar as duas redes, tanto a privada como a pública. Tá? Qual que é a diferença das duas? A privada você tem só suas informações e a pública está divulgada para todo mundo. Só que quando você está fazendo o cálculo, eu estou falando de um peer aqui. Então você tem peer 1, peer 2, peer 3 e por aí vai. Tá? Poderia ter um Peer 4? Poderia, mas ele não está participando agora. Vamos supor que o Peer 2 ele participa do canal 1 e do canal 2. Da mesma forma que ele poderia estar numa rede Ethereum, rede Core e tudo mais, recebendo a base de dados. Uma vez que esse cara é atacado, o que acontece? O ledger dele, do Channel 1, e o ledger dele, do Channel 2, ou se for numa rede pública, o banco de dados acumulado que ele tem for comprometido, o que acontece? Ele não consegue mais fazer cálculos e ele não consegue mais submeter. Uma vez que ele não consegue submeter e uma vez que ele não tem mais um ambiente para baixar as informações, olha, o Peer 3 achou um resultado e vai ser incluído no bloco. O Peer 1 achou um resultado e vai ser incluído no bloco. O que ele está fazendo? Ele está incluindo nesse bloco aqui, no Ledger 1 e no Ledger 2. Só que o Peer 2 não está sendo atualizado. Em determinado momento, o problema foi resolvido e ele resolve voltar na rede. Gente, voltei para a rede. Qual que é o tamanho do bloco? O tamanho do bloco é, como vocês viram lá, 728.424. Qual que você tem aí? Cara, eu tenho 600 mil. Então, toma que você tem que atualizar seu banco de dados todo. Então, esse é um processo automático. O banco de dados é atualizado de acordo com os outros membros. Se os outros membros continuam trabalhando, ok. A exclusão de um peer não vai fazer muita diferença. O problema é que, hipotético, só existe um peer com um banco de dados. Então, você está furando um processo do blockchain que não trabalha-se sozinho em blockchain. Esse blockchain é um banco de dados distribuído. Como é um processo distribuído se você está trabalhando sozinho? Então, você morre sozinho ali na praia com um blockchain que não deveria ser um blockchain. E segundo, se você perde os dados num ataque ransomware e tudo mais, cara, na minha visão, o blockchain é a melhor situação, porque uma vez que você volta, todos os seus parceiros falam o seguinte: esses são os bancos de dados que você perdeu enquanto você estava fora. Esses aqui são os capítulos da novela que você deveria assistir enquanto você estava viajando. Então, toma tudo de volta. Fazendo uma pequena brincadeira aí. Legal, ótimo, obrigado. Ficou bem claro agora. E até uma situação, né, Léo? Às vezes você nos explicou de novo essa questão dos peers, e mesmo que tenha um ataque de ransomware, e se você tem um cliente que está minerando, e se esse cliente não foi afetado pelo ransomware, para o peer ele está normal, né? Porque vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um miner hash rodando em uma máquina, e o ransomware ou qualquer tipo de invasão, ele só atacou a parte de arquivos Office, né? E o miner hash ele não foi atacado, eu imagino que o código tenha também uma proteção, tipo um tamper protection, né? Para evitar que algum mecanismo tente quebrar o código ali de descriptografar aquele hash no meio de um processamento, né? Então, o ransomware, vamos dizer, atacaria os arquivos Word, mas ele é independente do mecanismo ali, do engine, né, do mecanismo
do miner hash de tantos outros aí que ficariam quase que em um casulo ali, né? Independente fazendo ou não o processamento, né? Mais ou menos. Nós já discutimos isso internamente. Por quê? Porque o banco de dados onde esses hashes, esses miner hashes são gravados, é um banco de dados. Tem gente que usa o CoachDB, que é um banco de dados feito para isso. Tem gente que usa tem PostgreSQL também, quer ver? CoachDB e o LevelDB são os dois mais usados aqui, banco de dados. Então, no final das contas, é um banco de dados. Se esse banco de dados for atacado, o peer ele vai perder o trabalho que ele estava fazendo, o cálculo que ele estava fazendo. Se ele não chegou a um determinado nível e ele não informou isso para todo mundo, ele perdeu, mas ele perdeu essa transação. O que vai acontecer? Outros parceiros vão virar e falar o seguinte: olha, o cara foi atacado, não recebi nenhuma informação dele, eu vou continuar calculando. Eu tenho um processamento mais lento aqui, mas, de qualquer forma, eu passei na frente dele e ganhei essa corrida para achar o hash. Submeti o hash, caiu no banco, todo mundo trabalha de novo. Então, de uma certa forma, o ambiente que a gente tem usado para blockchain, ele é todo containerizado, containerizado, ou um termo assim do tipo. Em suma, roda-se dentro de Docker, a gente gerencia os Dockers através de Kubernetes e tudo mais. Se for um ataque, a gente perde uma instância ou outra. Se for um ataque completo no nosso ambiente, a gente perdeu o ambiente, cara, Terraform, recria o nosso ambiente, joga lá dentro. Ou, pessoal, parceiros, me passem os bancos de dados que estão atualizados. Então, questão dependendo do volume de banco de dados, algumas horas ou alguns poucos dias, eu estou de volta no jogo para fazer os cálculos, sendo que todas as transações foram garantidas no meio do caminho. Porque o ataque em um não significa que o ataque está sendo levado para todos os lados. E outro ponto interessante que você puxou aí, Hélio, que a gente costuma ver também, é o seguinte: como que a gente faz a integração entre os peers? A integração entre os peers é feita a partir de um Order Services. Esse cara aqui, ele gerencia a rede, ele é que meio xerife. Então, a gente tem políticas de rede, Network Configurations aqui. E a gente tem Channel Configuration. Configuração do canal, ele vai me dar quem são as políticas de quem pode entrar ou não no canal. Configuração de rede, Network Configuration, eles são definidos por quem? Pela primeira a empresa que criar o blockchain e por alguém que foi convidado a participar também. Tá? Então, eles criam. Eu poderia ter todos os triângulos aqui de todo mundo, mas, de qualquer forma, na hora da configuração do Network Configuration, imagina como se fosse um firewall. Eu vou virar e falar o seguinte: o protocolo que eu vou usar é o protocolo porta 1 aqui, porta segura, e ela não vai permitir comunicação de SMB, vai permitir qualquer outro tipo de comunicação. Só API no protocolo HTTPS. Então, é essa política que você configura quando você está subindo um blockchain. Obviamente, no público, ele já tem essas permissões já configuradas e você só consegue acessar o ambiente público a partir de API mesmo. Excelente. Obrigado aí pela explicação, Léo. Obrigado, Léo. Mais alguém tem alguma pergunta para o Léo? Não? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, porque durante a apresentação de vocês eu passei um punhado de link, joguei um punhado de informação na tela. Deixa eu copiar tudo aqui para o chat. Então, caso vocês queiram depois dar uma pesquisada. E ele não está deixando eu copiar no chat, porque... Será que é muita coisa? Deve ser por causa do limite. Vou começar a copiar algumas informações aí. Vocês podem ir lá consultar aos poucos, de vez em quando, para ver esse tanto de coisa que eu falei, para testar também, para fazer alguns exercícios. Aí tem muita coisa interessante, tem alguns exercícios, tem as vulnerabilidades dos smart contracts e por aí vai. Então, é um bom exercício para vocês ficarem brincando aí também. É isso. Ok, pessoal. Então, de novo, muito obrigado pela oportunidade e precisando, estamos aí.